finalmente um vídeo para falar da minha cirurgia ortognática. Há muito tempo que eu tento gravar esse vídeo, mas ou eu tô sempre desarrumada, ou o áudio não fica legal, ou minha casa tá cheia de gente. Então hoje, eu acho que hoje vai sair esse vídeo. Hey, finalmente um vídeo para falar da minha cirurgia ortognática. Há muito tempo que eu tento gravar esse vídeo, mas ou eu tô sempre desarrumada, ou o áudio não fica legal, ou minha casa tá cheia de gente. Então hoje, eu acho que hoje vai sair esse vídeo. Muitas meninas me perguntam nas redes sociais, no Facebook basicamente, a respeito de como foi minha cirurgia, se foi uma cirurgia muito cara, como é que foi o pós-operatório, se eu me arrependo, se eu senti dor. Então, a minha ideia era gravar esse vídeo para contar um pouquinho para vocês da minha experiência, né? Porque cada pessoa, ela tem uma... Voltando, cada pessoa teve uma experiência com a cirurgia, então não é porque também eu fui bem sucedida que eu vou chegar aqui e falar que faça cirurgia porque é a melhor coisa do mundo. Pra mim foi muito bacana, eu se pudesse faria 5 vezes, se fosse preciso. Porque a minha vida, ela mudou totalmente. Eu sou outra pessoa depois da cirurgia. Eu vou postar algumas fotos pra vocês do meu antes, né? E muita gente... Gente, muita gente estudou comigo, principalmente no ensino médio. Se me encontra na rua, não me reconhece. Então, assim, eu sou outra pessoa, tanto fisicamente, como também psicologicamente mesmo. Até meu jeito de ser, eu acredito que mudou, né? Porque eu era muito insegura, eu era muito tímida, eu ficava muito na minha. E após a cirurgia eu comecei a receber alguns elogios, né? Comecei a fazer sucesso. Quem não me curtia muito na época da escola, né? Acho que tá um pouco arrependido. Mas brincadeira à parte, foi um acontecimento assim incrível na minha vida. E eu agradeço todos os dias por ter tido a oportunidade de ter vivenciado essa experiência. Eu fiz minha cirurgia aos 22 anos, então este ano eu completo 5 anos de cirurgia ortognática. Fiz quando eu tinha 22 anos, fiz aqui em Brasília com o Dr. Rogério Zambonato, excelente cirurgião. Eu acho que essa é a primeira dica que eu dou para quem tá se preparando, para quem tá pesquisando. Ache um bom cirurgião, né? Porque mexer no rosto, gente, é complicado. Você fazer a sua cirurgia com uma pessoa que você não tem referência, uma pessoa que você não conhece, né? E depois você se arrepender, eu acho que é muito complicado. Então, assim, esteja cercado de pessoas, de bons profissionais, de pessoas que já tenham passado pela cirurgia. Leia sempre relatos na internet. A gente tem um grupo muito legal lá no Facebook, Cirurgia Ortognática. Muitas pessoas postam antes e depois, né? Como é que tá sendo o pós-operatório. Principalmente para você sentir como que é a cirurgia mesmo, porque o pós-operatório não é um processo fácil, né? Você precisa estar bem psicologicamente, porque os primeiros meses você vai estar inchada, você não vai conseguir se alimentar direito, vai bater o arrependimento, você vai chorar um cadinho. Então, assim, esteja sempre acompanhando, leia bastante a respeito antes de tomar a decisão. Essa é a primeira dica que eu dou, né? Você procurar um bom profissional e você acompanhar as redes sociais, ler relatos. Então, voltando, eu fiz a minha cirurgia aos 22 anos. Eu era classe 2, né? Para quem tem a maxilar alongada, então eu mostrava muito o meu sorriso, a minha gengiva, na verdade, né? Eu tinha sorriso gengival e eu tinha o queixinho para trás. Coisa que a cirurgia arrumou. Hoje eu sorrio basicamente não mostro quase nada, eu mostro muito pouco da gengiva. Antigamente eu mostrava muito, então assim, fotos espontâneas, um terror. Só quem mostra a gengiva sabe como é que é, né?
Então eu ficava, às vezes, queria rir, aí ria assim, tava gargalhada, depois eu, opa, acho que eu tô mostrando demais. A minha gengiva já ficava mais travada. Depois da cirurgia, só sorrisos o tempo todo. Fiz aqui em Brasília com o Dr. Rogério Zambonato. O meu processo foi muito rápido, porque eu sempre usei aparelho. Eu usei aparelho desde os meus, sei lá, desde os meus 10 anos de idade que eu uso aparelho. Usei freio de burro, usei aparelho fixo, usei aparelho móvel, usei tudo, né? E aí eu arrumava meus dentes, retirava o aparelho, durava, sei lá, um ano, meus dentes estavam tortos novamente. E aí eu tirava, botava, ficava nessa de ficar tirando e botando aparelho. Quando eu tinha lá por volta dos meus 20 anos, eu fui numa ortodontista e aí ela me falou: Ana, eu acho que você pode procurar, a gente pode tentar fazer uma cirurgia para tirar um pouco da gengiva, ou você pode procurar a cirurgia ortognática. E ela me deu esse primeiro start. E logo que eu fiquei sabendo da possibilidade, eu corri atrás, porque eu sou muito ansiosa. Então eu pesquisei na internet, pesquisei, melhor cirurgião de Brasília. E aí fui caçando e achei o Dr. Rogério. Como meus dentes já estavam corretos, eu não tive que fazer preparação para cirurgia. Tem gente que tem que botar aparelho, né? Ficar algum tempo lá de aparelho, para depois realizar a cirurgia. Não. Eu estava sem aparelho na época, eu botei o aparelho exclusivamente para fazer a cirurgia. Então eu botei o aparelho e uma semana depois eu fiz a minha cirurgia, né? Fiz a minha cirurgia e aí depois da cirurgia, eu acho que isso chama-se benefício antecipado, é o que as pessoas falam, né? Fiquei com o aparelho ali por volta de 3 meses para fazer os acertos depois da cirurgia. Fiquei muito inchada, né? Assim, eu fiquei muito diferente do que eu era. Então era muito engraçado porque eu acordava, me olhava no espelho e, caraca, não sou eu. É outra pessoa. E isso bate no desespero, né? Eu namorava na época. E aí meu namorado se distanciou um pouco e tal, ficou meio receoso. Gente, eu fiquei muito feia no pós-operatório. Eu vou postar fotinhos aqui pra vocês terem uma noção. Então, assim, pra vocês também entenderem que é um processo e que passa, né? Pra ninguém sair desesperado por aí. Eu lembro que na época eu tava muito bem, assim, de cabeça. Então, eu entendia que era um processo, que eu tava inchada, né? Que eu ia desinchar e que ia passar, né? Acho que a pior fase é quando você tá ali entre os 2 meses de pós-operatório, que você acha que já desinchou tudo. E aí você acha que aquele é o resultado final, e não é. Eu lembro que eu fui na dentista e eu chorava com ela falava, Ana, ainda não é o resultado final, você ainda tá muito inchada. E eu me olhava no espelho e achava que eu não tava mais inchada. E que aquela era a nova Ana. E aí chorava muito, bate o desespero. E aí junto vem os comentários familiares. Ai, por que você fez isso? Você era tão bonita. Ai, não precisava. Sabe, aqueles comentários, tipo, você tá pior agora? Pois é. E as pessoas, elas não entendem. Então, por isso que falo novamente, você tem que estar muito bem de cabeça, porque você vai ouvir alguns comentários desnecessários mesmo, mas você tem que entender que é um processo, né? E que você vai desinchar aos poucos. Demora, gente, tem gente que pra desinchar totalmente, até hoje, assim, hoje em dia, eu ainda, às vezes, dependendo do clima, eu fico um pouco inchadinha. Olha o nariz aqui. Batata. Então, calma lá, não se desespere. Inchei bastante. A respeito de parestesia, que todo mundo pergunta, né? Porque quando você faz a cirurgia, você fica sem sentir o rosto. E eu fiz 10 sessões de fisioterapia, eu não fiz fono, a minha voz mudou um pouco. Não sei porquê, talvez reajuste, assim, ficou mais grave um pouco. Fiz 10 sessões de fisioterapia, né? O fisioterapeuta botava aqueles negocinhos pra levar um choquinho no rosto, pra tentar fazer com que voltasse a sensibilidade. E a minha sensibilidade, acho que eu nunca fiquei ansiosa, assim, em relação à sensibilidade, desesperada. As pessoas ficam, né? E o fisioterapeuta também me auxiliava na questão da abertura de boca. E eu fazia muito exercício também no banho. De ficar fazendo biquinho. Ficar passando o dedo, assim, na gengiva, porque você fica com os nódulozinhos, assim, embaixo, né? Onde teve corte. Ficava passando bastante, assim. E você sente o queixo um pouco rígido no começo.
Até o sorriso, assim, fica meio travado, não fica uma coisa natural. Então eu fiz bastante exercício. A minha acessibilidade não voltou 100%. Eu acho que essa é uma das preocupações das pessoas que procuram a cirurgia, né? É o medo de ficar sem sentir alguma parte do rosto. Então eu não sinto meu queixo, né? Essa parte aqui. Se eu pegar um objeto aqui, ó, não sinto. Sinto nadinha. Inclusive, faz um tempinho que eu fui pra academia. Academia não, fui inventar de fazer crossfit. E aí eu peguei a barra e taquei no queixo. O professor parou a aula assim, desesperado. Ana, pelo amor de Deus, você tá bem? E eu, sem sentir dor nenhuma, porque não sinto mais o queixo. Em relação ao lábio inferior, eu sinto, mas assim, não voltou a sensibilidade 100%. Eu sinto, na verdade, uma dormência. Eu sinto que tem alguma coisa ali. Mas assim, vez ou outra eu tô babando, né? Se tiver comida no queixo, eu não sei. Então, assim, nos primeiros encontros é uma das minhas preocupações, né? Ai, meu Deus, será que eu vou babar na frente do meu crush? Mas, assim, fora isso, todo o rosto, graças a Deus, eu sinto. E isso, gente, não me afeta em nada, assim, perante o que eu era antes, das inseguranças que eu tinha, né? De me sentir feia, de, sabe, ter problema para respirar. Não é nada. Pra mim, não sentir o queixo e o lábio inferior não tá fazendo diferença na minha vida. Não faz, na verdade, porque já fazem 5 anos, né? Então, eu acho que eu já acostumei. Então, assim, também não precisa ficar desesperada. Ai, gente, não sinto meu queixo. Cara, né? Eu, graças a Deus, não me incomodo com isso. A minha anestesia, ela foi geral. Eu acho que todas as cirurgias, né? A anestesia é geral. Então, assim, eu fechei o olho, abri, já tava na sala de recuperação. Não lembro de ter sentido dor, nenhuma. Na verdade, eu senti um pouco de dor de ouvido por conta dos elásticos, né? Que eu fiquei com o elástico um tempo, e aí forçava um pouco, e aí eu senti um pouco dor de ouvido. Fora isso, não tenho reclamações em relação à dor. Algumas meninas perguntam, ai, como é que é pra beijar depois da cirurgia? Como é que é pra ter relação sexual? Gente, eu acho que nem você, nem seu parceiro, eles vão estar muito interessados em ter relações sexuais, né? Porque você vai estar com o rosto gigante e a pessoa entende, né? Ela também não acha que seja muito excitante. Então, assim, relação sexual você vai ter quando você estiver 100% recuperada, né? Já desinchada e tal, quando você se sentir à vontade. Eu namorava na época, como eu mencionei, né? Então, não lembro, assim, de ter passado por dificuldade em relação a beijo. A gente meio que foi se virando, foi reaprendendo. Depois que eu fiz a cirurgia, ninguém reclamou. Até porque eu não sinto lábio inferior, então, assim, pode morder à vontade. Tá vendo? Tem o lado bom da coisa, de não sentir nada. Deixa eu ver o que mais que as pessoas lembrei de mais um fator que é super importante, que é referente à alimentação. Eu tive acompanhamento de uma nutricionista. Lá no pacote que eu fiz com o cirurgião, já tinha o cirurgião, né? Tinha parte já de fisioterapia e tinha parte de nutrição. Mas eu emagreci 10 quilos, porque no primeiro mês você tem que se alimentar de comida líquida, né? Alimentação líquida, porque você não consegue mastigar. E você tem que se alimentar usando um espelho, porque você não sente o rosto, então você não sabe onde fica sua boca, onde fica seu nariz. Então, para quem pretende fazer cirurgia, eu também recomendo que procure um nutricionista, que se alimente bem antes da cirurgia, que esteja bem de saúde, para que depois da cirurgia você possa, né, ter mais sustância, assim, para poder aguentar o pós.
né? Então eu tomei muita sopa. Graças a Deus eu tinha uma pessoa que cuidava de mim, que era minha mãe. É minha mãe, né? Graças a Deus, um anjo na minha vida. Fazia toda a minha alimentação. Então, comida pastosa, né? Fazia sopa, fazia milkshake, tomei muito sorvete, chocolate quente, uma delícia. Eu vejo muita gente sofrendo no pós-operatório, mas o meu pós-operatório foi muito tranquilo. Não sei se é porque eu tava tão feliz em realizar esse sonho que não foi um processo tão complicado como eu imaginei, assim. A minha dentista falava, Ana, pensa muito antes de fazer cirurgia, porque tem muita gente que chega aqui desesperado, porque se arrependeu e não tem como voltar atrás. E, gente, eu não me arrependo de nada. Se pudesse fazer... Eu, como pessoa, eu era muito tímida, muito travada. Ainda sou mais na minha, claro. Mas, sabe, você se sentir bem com você mesma, sabe? Poder rir, assim, mostrar o sorriso, sem travas, sem medo. Além da questão funcional também, que eu respirava pela boca, agora eu respiro pelo nariz, né? O sono melhora 100%. Tudo na minha vida melhorou. Eu só tenho a agradecer. Então, acho que é isso. Eu acabei que eu não sei, não sou blogueira, então eu não anotei, assim, as principais dúvidas. Eu acho que eu falei um pouquinho de tudo. Se alguém tiver interesse em me procurar, em tirar as dúvidas, pode ficar à vontade. Eu vou estar sempre aberta a isso. Eu lembro que eu pesquisava muito antes e as pessoas me davam muita força. Eu lia blogs, né, de pessoas que já tinham feito a cirurgia. Então, acho que isso é importante também, dar aquele ânimo, né, pra gente. Então é isso. Precisando, só contar. Beijo!